Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te Amém. agradecemos, Senhor. Nós te Amém. agradecemos por esse privilégio Obrigado, de Senhor. sermos chamados seus filhos, Senhor. Em Cristo Jesus, nós temos esse precioso tesouro. O teu Espírito, o Espírito Santo habita em nós. Pai, nós nesse momento, como irmãos reunidos em teu nome, queremos aprender mais de ti. Queremos ouvir a palavra que vem alimentar nossos corações e nos fortalecer, que a gente possa também estar ajudando os demais irmãos. Senhor, abençoe o irmão Genaro nesse momento, que o Senhor possa falar através do irmão e trazer uma palavra para a gente, para que seja alimento para o nosso espírito. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, graças a Amém. Deus. Aleluia. Esses dias, eu sempre estou na palavra, assim, olhando, não sou muito leitor, não, mas eu leio, né? E vi alguns assuntos aqui muito importantes e eu compartilhei com o Vitor. Na verdade, eu perguntei para ele, lancei uma pergunta para ele. Falei assim, quando que começou a nova aliança? Foi isso, Vitor? Foi, Falei? foi. Quando que começou a nova aliança? E isso trouxe uma luz muito grande, porque todos nós, quer dizer, existe teoria de que a nova aliança começou na morte do Senhor, Sim. outra teoria diz que a nova aliança começou na ressurreição do Senhor Jesus, né? E por aí vai. Então, eu escavando um pouco essa escritura, eu vi algumas coisas assim que eu queria compartilhar com os irmãos, o que eu vi e quando foi que começou a nova aliança. Sim. E eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso e eu acredito que os irmãos também vão ficar dependendo do jeito que a palavra você vai ser exposta, né? Amém. Mas aí o Vitor vai ajudar também, que já compartilhei tudo para ele. Amém. Mas vamos lá. Em Mateus capítulo 26, nós sabemos que a nova aliança existe porque existia uma antiga aliança, né? E a antiga Sim. aliança nós sabemos que começou com Moisés, né? Quando começou os 10 mandamentos, né? E começou a nova aliança, quer dizer, a aliança com Deus fez um pacto também com o homem, né? Então Sim. Deus algumas leis, certo? Então essa é a aliança e é um pacto que Deus fez com o homem. Mas agora nós vemos aqui a nova aliança em Mateus capítulo 26. Vamos ir lendo um pouco, comparando Mateus, Marcos e Lucas, e depois comparar com o Evangelho de João, certo? Sim, irmão. E aí vamos começar com o capítulo, na verdade, sim, 26, versículo 20, 26 de Mateus. Mateus, sim. Isso. Até pode começar até do 17, né? Vamos ir pegando alguns versículos aqui. Tá Diz bom. assim no 17, 26, 17. Diz assim: no primeiro dia da festa, dos pães asmos vieram os discípulos a Jesus e lhes perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Irmãos, a Páscoa era uma festa que o povo de Israel fazia pelo que eles saíram da terra do Egito, né? Sim. A Páscoa representa ser uma festa, quer dizer, um cordeiro que eles pegavam um cordeiro, matavam por família, e essa era por geração. Essa é uma ordem que nós vemos em Êxodo, fala isso, né? Êxodo capítulo 12, versículo 21, né? E Moisés ajuntou os homens e deu a ordem de comemorar a Páscoa, Sim. certo? Sim. E esse perdurou, permaneceu, e até então Jesus também agora vem para participar nessa Páscoa. E fala assim: e lhe respondeu: ide à cidade ter com um certo homem, e disse-lhe o mestre, manda dizer, o meu tempo está próximo. Considera os pontos, irmãos. Sim. O meu tempo está próximo.
Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos, e eles fizeram como Jesus lhes ordenara preparar a Páscoa. Chegada à tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Esse aí já é na ceia da Páscoa. Sim, Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Esse foi que Jesus começou a falar na ceia da sim. Páscoa, eles ceando. E olha só, deixa eu ver aqui, Marcos capítulo 14, versículo 12. Vamos comparar um pouco isso aí. Tá. Marcos capítulo 12. Antes disso, irmão, podemos ainda continuar nesse versículo 26, de Tá, Mateus 26, 26, tá bom. tá bom? Sim, E é bom a gente ler para compreender melhor o que eu estou querendo passar para os irmãos. Disse assim: enquanto comiam, essa é a palavra interessante, o versículo 26 do Mateus 26. sim. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoou-o, e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice, tendo dado graças a Deus aos seus discípulos, dizendo: bebei deles todos. Mas olha só, irmão, que eu quero falar para os irmãos, acho que quando começa aqui no versículo 26, enquanto comiam, tomou Jesus o pão. Enquanto comiam, o que eles estavam comendo, irmão? A ceia. A ceia. Eles estavam Sim, ceando, sim. certo? Agora, vamos pular agora para Marcos capítulo 14. Marcos 14. É, Versículo? Marcos 14, versículo 12. Fala assim: e no primeiro dia da festa dos pais Asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, esse que se fazia o cordeiro pascal, em outra tradução, está escrito assim: vou falar para os irmãos aqui. Já vejo aqui. Fala assim que os israelitas tinham costume de matar um cordeirinho. Certo, irmão? Nesse Sim, versículo 12. No primeiro dia da festa dos pais Asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal. Esse se fazia o cordeiro pascal era o povo de Israel que tinha esse costume de matar uns cordeirinhos para fazer a festa da Páscoa, certo? sim, E diz assim: disse-lhes seus discípulos: que onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Aí fala assim, no versículo 13: então enviou dois discípulos, já sabemos essa história. Ele mandou preparar o lugar, e no versículo 17 diz assim: ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam. Tá vendo, irmãos, que eles estavam comendo? Eles sim. comiam a ceia. A ceia. Agora, a ceia. E diz assim: em verdade vos digo, um dentre vós que come comigo me trairá de novo. Acompanhe a leitura. Sim, E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe uns após outros: porventura sou eu? E o versículo 20: respondeu-lhes: é um dos 12 o que mete comigo a mão no prato. Essa palavra é interessante, irmão, que mete comigo a mão no prato. Agora, no versículo 22, de novo: enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Irmãos, eles estavam ceando a Páscoa. E da onde que saiu essa ideia de que Jesus possa pegar um pão agora e partir? uhum, E celebrar a última Páscoa com eles. É interessantíssima essa palavra, irmãos. sim, Olha só, em João, no Evangelho de João, que nós vamos comparar agora.
João, capítulo 13. Deixa eu abrir bem aqui. João 13. João 13 fala assim, ó, irmão. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim, Sí, certo? sí, Versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, que traísse a Jesus. Tá vendo, irmãos, que havia uma ceia que eles estavam participando da ceia. Jesus participou da ceia. Eu vou ler na outra versão aqui, irmão. Diz assim: faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam nesse mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. Essa é a ceia, irmão. sí. Eles estavam jantando juntos. E o diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão, Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Olha Que interessante aqui, coisa, irmão, no né? versículo É 10. impressionante, hein? Olha no versículo 10 agora. Aí Jesus disse. Vamos ler desde o. Vamos continuar a leitura para entender essa parte aí. É Fala bom, irmão. assim: é bom. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então Sim, se levantou, tirou a sua roupa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Irmãos, essa passagem é interessantíssimo que está acontecendo aqui, sim. quando ele vai lavar os pés dos discípulos. Você não vai achar nos outros 3 evangelhos essa passagem. Não. Esse outro que me surpreendeu, É, que aconteceu aqui, porque aqui nós lemos em Mateus, Marcos e até em Lucas, você vai achar que havia a ceia, a ceia mas que não era. relata que É, isso, não relata que Jesus lavou os pés dos discípulos. E diz assim: em seguida, pôs, versículo 5, em seguida pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém, mais tarde vai entender. E olha essa palavra, mas mais tarde vais entender. hum, Não é? No passado, irmãos, eu estava numa congregação e falava assim: se nós não entendemos agora que estamos fazendo o lavamento de pé, não vamos entender no dia que nós estivermos com o Senhor no céu. Mas aqui, irmão, nós vamos entender aqui mesmo. muito bom essa aí. Ah, então, versículo 9. Então, o Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Pedro. E olha a resposta do Senhor Jesus no versículo 10. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos. Amém. Isto é, todos menos um. Hum, puxa vida, hein? Irmão, os 12 apóstolos estavam com o Senhor Jesus na ceia, Hum, certo? sim, E os 12 participaram como que é, do Partir do Pão. sim. Jesus partiu. Mas o interessante, irmão, vai acontecer aqui, versículo 11, Jesus fala assim:
Jesus sabia que era o traidor, foi por isso que disse todos menos um, que era Judas Iscariotes. Sim. Certo? Agora pulamos para o versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vão me trair. Que coisa, hein? Um de vocês vão me trair. E agora no versículo 26. Que essa passagem, irmão, não aconteceu. Mateus não citou essa passagem. Marco não citou essa passagem, nem Lucas, no versículo 26. Sim. Diz assim: E aquele a quem vou dar um pedaço de pão Molhado. passando no molho, respondeu Jesus. Em seguida pegou o pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Irmão, a pergunta é: por que o Senhor Jesus não fez isso com os 12 discípulos? Isso. Muito boa pergunta. Por que ele pegou o pão, molhou no vinho, quer dizer, no prato, no vinho, e deu na boca de Judas? Ele quando pegou o pão, partiu o pão, pegou e passou para os seus discípulos, não foi assim? Sim. E falou assim: tomai, pegai, comei, né? E olha só o que vai falar agora em Lucas. Vamos ver aqui. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho de paciência, seu irmão. Sim. Lucas 22, versículo 7. Lucas 22. Nós vemos aqui a ceia do Senhor e fala assim, ó. Chegou o dia da festa dos pães asmos em que importava comemorar a Páscoa. Esse nós já lemos essa parte, né? Mas aqui repete em Lucas. E agora vamos no mais importante na comparação. E diz assim no versículo 14 de Lucas 22. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Que coisa. Mas olha a ansiedade do Senhor Jesus de participar com eles na ceia. E não somente ceia, irmãos, mas ali ele vai dar o assunto da ceia. Sim. A ceia da Páscoa, a comemoração da festa da Páscoa, que era do Antigo Testamento, ele participou nessa última ceia com eles. Porque a realidade da Páscoa era ele. Amém. E ele, ele vem fazer, ele vem culminar, que fala em espanhol, terminar a antiga aliança com a nova aliança que começou aqui, irmãos. Que coisa, hein? E tomando cálice, olha só, irmãos, no versículo 17, e tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Está vendo a diferença? Sim. Ele pegou e passou para eles: recebei e parti entre vós. Mas com Judas, ele não fez assim. Não. Dá para ver a diferença, irmão? Que muito bom. Com Judas, ele teve outra atitude. Versículo 18. Pois vos digo que de agora em adiante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus.
Que? Irmãos, eu faço uma pergunta, o reino de Deus já vem ou não? Não. Agora, versículo 19, irmãos. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Assim. irmãos, isso é impressionante. Essa parte, se você pegar essa parte, irmãos, você vai se impressionar. Diz assim: isto é o meu corpo oferecido a vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado a favor de vós. Eu faço a pergunta, irmão. O sangue de Jesus. Cortou, irmão. Cortou, irmão. Irmão Genaro, tem que repetir. Tá cortado ainda, não estamos ouvindo você. Justo na pergunta essencial, né? Tá. Se cortou, né? Cortou, Tá, eu tem que vou fazer de fazer. novo. Faz a pergunta de Cortou. novo. Faz a pergunta de Tá, novo e explica de novo. certo, aí vai. Versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Aí, irmãos, Hum. o cálice da nova aliança. Ele Aliança. participou na ceia da Uhum. Páscoa, que é a antiga aliança, e pegou o cálice, né, da nova aliança. Da onde que surgiu isso? É ele que fez, irmãos. Agora a pergunta é o seguinte, quer dizer, vamos terminar isso aqui e faço a pergunta. Sim, Da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Eu faço de novo a pergunta. O sim. sangue de Jesus já foi derramado quando ele falou isso? Ainda não. Estava vivinho da Silva, irmão. Ele estava vivo, mas ele estava falando que essa é a nova aliança no meu sangue. Nós sabemos que a nova aliança começou na morte do Senhor Jesus, certo? Por causa do sangue. O sangue representa a morte do Senhor. Isso? Sim, Sangue representa a morte. Mas aqui é ele falando, irmão. Não é outro verdade. falando. É ele mesmo falando. Verdade. Ele começou a nova aliança despedindo a antiga aliança. Agora, irmão, como que ele despediu a antiga aliança? Aí vamos de novo para João. Se é possível, não fechar isso aqui, né? João, capítulo 13, né, versículo 26. E aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado ao molho. Deixa eu pegar outra versão, porque isso aqui tá meio difícil de entender. 13, 26. Respondeu Jesus aquele. Não, esse aqui não. É isso mesmo. Respondeu Jesus: aquele a quem eu dei o pedaço de pão molhado, tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Por que Deus a Judas de Simão Iscariote, irmão? Porque Judas representa a antiga aliança. Esse pão que Jesus pegou e molhou no prato, no vinho, da festa da antiga aliança, pegou e colocou na boca de Judas. Por quê, irmão? Porque Satanás já tinha entrado no coração de Judas quando ele já tinha. Quando ele ia atrair Jesus. E Jesus já sabia que isso iria acontecer. E olha só, irmão, que interessante no versículo 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Tá Isso. vendo, irmão? Essa passagem não foi falado não está escrito em Mateus, nem Marcos, nem Lucas.
somente aqui em João. É verdade. Jesus pegou, molhou o pão, colocou na boca de Judas. Esse pão, irmãos, era da antiga aliança. A ceia da Páscoa colocou na boca de Judas, porque nele já havia entrado Satanás. E fala assim, então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Aí o versículo 28 fala assim, nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu que... Ninguém percebeu. Ninguém percebeu que fim dele dizer a isto. Pois, como Judas era quem fazia a bolsa... E nós sabemos a história de Judas, né? Passaram alguns que Jesus lhe dizia, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa para os pobres. Mas olha só no versículo 30, irmão. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Essa passagem não está escrita em Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Só aqui em João. Por quê, irmãos? No versículo 31, quando ele saiu, disse Jesus, agora não vão entender. Lembra que a gente não entendia? Não. Agora não vamos entender por que é preciso lavar os pés. Quando Jesus disse agora, não, versículo 31. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Interessante, irmãos, que a glorificação não foi feita na antiga aliança, mas na nova aliança. Sim. Só que essa passagem, irmãos, estava acontecendo enquanto Jesus estava vivo. Que coisa, hein? Enquanto ele estava vivo, isso, só que viria a eficácia após a morte dele. Ou seja, a concretização dessa realidade. Que coisa, hein? Impressionante, irmãos. E impressionante. Deus foi, versículo 32, e Deus foi glorificado nele também. Também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Imediatamente. Então, irmãos, o que eu queria passar para os irmãos é o seguinte, que a antiga aliança foi até essa ceia, para que haja uma antiga aliança, tinha que ter uma nova. Mas o que eu fiquei impressionado, irmãos, que quem celebrou a nova aliança foi o próprio Jesus. Sim. Ele sabe que a nova aliança é feita por sangue. Mas o sangue dele não estava derramado. Não ele estava derramado. Vivo, ainda falando, ele mesmo estava falando ali. E o que me impressiona é o seguinte, com relação à comparação com o livro de João, que nós podemos ver que João apresenta o Senhor de uma maneira, irmãos, que nos surpreende. Eu fiquei surpreso por essas palavras, porque em nenhum dos outros livros mostra que Jesus molhou o pão e colocou na boca de Judas. Somente João percebeu isso e João escreveu e relatou isso. E quando comeu ele o pão, imediatamente Satanás entrou no coração deles, que também não foi dito nos livros anteriores, só em João. Sim. E quando ele comeu, entrou Satanás nele e ele saiu imediatamente. Ele não permaneceu ali com os discípulos. Quer dizer, a antiga aliança entrou nele e nós sabemos o fim de Judas, né? Sim. E era para matar realmente, ficar sem ação essa antiga aliança. E começa a nova aliança com o nosso Senhor Jesus. E olha só, irmão, isso é impressionante. Ele está esperando esse dia de participar com todos nós no reino de Deus, a ceia do Senhor. Amém. Isso é maravilhoso. E nós sabemos que em 1 Coríntios ele fala assim que ele é o nosso cordeiro pascal. Né? Sim. Paulo fala que ele é o nosso cordeiro pascal.
todo desde o antigo, da antiguidade, todos que falavam da Páscoa falavam dele. Só que ele chegou na realidade que era o cordeiro mesmo. Agora as pessoas não entendiam. Por isso que ele escolheu os 12. E entre eles, ele mudou a antiga aliança para a nova aliança. É impressionante, mas eu fiquei Amém. muito surpreso. Eu não sei se os irmãos conseguiram pegar o que eu quis passar, né? Sim. Mas amém. Essa é a minha surpresa nesses dias agora. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso.